Porém, a gente vai fazer uso da leitura até o verso de número 21. E olha, que nós estivermos aqui orando pela palavra, vamos orar também pelas crianças. Romanos capítulo 12, verso de número 9 ao verso de número 21. Isso mesmo. Glória a Deus. Maravilha. Que maravilha estarmos em casa do Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Vamos ler? Amém? Glória a Deus. Bom, acredito que todos encontraram. O amor e fervor, a humildade, a beneficência. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz para com os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oh, maravilha! Vamos orar neste momento para que o Espírito Santo venha nos iluminar a sua maravilhosa palavra. Eu convido as crianças ao altar do Senhor para assim procedermos, orando por elas, abençoando a professora, que mais uma vez será um instrumento nas mãos de Deus para falar ao coração destas crianças. Glória a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Senhor, diante da tua palavra, diante da tua presença. É mais um culto, Senhor, na quarta-feira profética, Senhor, e não há palavras em nós para agradecer ao Senhor este momento da leitura da tua palavra e estar no altar do Senhor com estas crianças, pedindo o teu Espírito que venha falar ao coração da tua igreja, assim tanto quanto ao coração destas crianças que estarão ouvindo a tua palavra, Senhor, a partir da tia Rose, que estará trazendo a palavra do Senhor de forma visível, de forma clara ao coração destas crianças. Que a estas crianças, assim tanto quanto a tua igreja, todos nós possamos sairmos daqui alimentados pela tua palavra. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Essas crianças abençoadas que nos fizeram chorar bastante domingo passado, com aquela homenagem tão linda, tão singela, a homenagem feita aos pastores, né? Domingo passado se comemora o dia dos pastores, mas é só a título comemorativo mesmo, né? O dia do pastor é todo dia e toda hora, não é verdade? Assim quanto o dia das mães também, dia dos pais, são todos os dias. Os pais, as mães, o papai e a mamãe sempre está em ação. Queridos irmãos, nós fizemos o uso de alguns versos da palavra de Deus, até porque
A carta de Paulo aos Romanos, ela possui uma apresentação sistemática da fé cristã. Então, eu tenho dificuldade de pegar apenas um versículo para ler. Entende? Mesmo embora ainda vamos falar sobre Romanos 12, os 3 imperativos que nos fazem viver em tempos difíceis, mantendo uma postura cristã, a qual não conseguimos enxergar uma postura ou uma destas posturas a não ser virtudes de um cristão em tempos difíceis. Eu quero acreditar que cada um de nós estamos atravessando particularmente algum período difícil da nossa vida. Bom, é possível que nem todos aqui estejam passando particularmente por um momento, uma fase difícil da sua vida. Mas se nós formos analisar na caminhada da fé, como no geral, a igreja do Senhor está vivendo desafios extraordinários, tempos difíceis. Nossa família está vivendo tempos desafiadores, tempos difíceis. Por que não dizer que, como de uma forma apresentada pela palavra de Deus, estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra? E Paulo faz uma relação de acontecimentos que precediria ou que aclamaria os últimos dias. Homens amantes de si mesmos, presunçosos, ingratos, avarentos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, amando mais a criatura do que o Criador, filhos desobedientes a pais e mães, profanos, ingratos e etc, etc. Essa relação que Paulo escreve ao seu filho Timóteo na fé, descreve os tempos trabalhosos, tempos difíceis. Quantos conseguem compreender assim também de uma forma geral? Tempo de apostasia, tempo de escândalos, tempos de esfriamento da fé, tempos difíceis estamos atravessando. Por isso essa tarde o Senhor tem falado ao meu coração, para trazermos a igreja do Senhor a uma reflexão sobre esses 3 imperativos. Eu tenho certeza que se a gente conseguir romper ou se adequar a eles, estaremos vivendo e rompendo, mesmo em tempos difíceis. De fato, esses 3 imperativos vai nos apresentar tempos bons e tempos ruins. Porque alegrai-vos na esperança, tempos bons. A alegria, ela é gerada a partir de um contentamento. A alegria, ela é gerada a partir de tempos de conquistas, de tempos de vitórias. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Já é outra fase da história. Alegria, ser paciente na tribulação. Outro dia tinha alguém orando, falando: Senhor, me dá mais paciência, me dê paciência. Eu falei: não ora assim, porque vai vir tribulação. A tribulação produz a paciência a esperança, a esperança a experiência. Não há um cenário de desconforto como é o cenário da tribulação. Mas também não precisamos nos desesperar, porque precisamos primeiro no estágio da alegria na esperança. Tudo tem início, meio e fim. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluias! Olha, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Essa carta foi escrita por Paulo aos Romanos por volta de no ano 57 depois de Cristo. Durante a sua terceira viagem missionária, Paulo estava situado em Corinto. Ele escreveu esta carta para os irmãos ali em Roma, uma igreja provavelmente que foi fundada pelos cristãos, talvez aqueles que estavam ali no dia de Pentecostes, talvez por judeus convertidos ou por gentios convertidos. Paulo, ele escreve esta carta à igreja de Roma, e a igreja estava passando por tensão política, por uma pressão do Império Romano,
por um período de perseguição. Então Paulo escreve para exortar os crentes a viverem uma prática de fé, demonstrando um poder transformador do Evangelho em todas as áreas da vida, especialmente nas dificuldades. Irmãos, você há de crer comigo que diante da bonança, a gente consegue viver bem, sim ou não? Está tudo bem? A gente está tranquilo, tudo favorável, mas as coisas começam a mudar exatamente quando as perseguições, quando os intempéries, quando os desafios batem contra nós, ou nos pegam de surpresa, ou mesmo que a gente esteja esperando por aqueles momentos tão difíceis. Essa carta é uma carta que vem apresentando, como eu disse anteriormente, uma apresentação sistemática da fé cristã, vem nos dando conselhos em várias áreas da nossa vida, mas como eu disse, hoje a gente vai se ater nesses 3 imperativos. Quais são eles? Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos falar ligeiramente sobre isso. Alegrai-vos na esperança. Esperar no homem. Como não? Vivemos cercados de homens que fazem parte do nosso ciclo familiar, que fazem parte do nosso ciclo profissional. Esperar no homem faz parte da vida, faz parte da logística. Conversar, combinar, acordar e esperar. Mas o homem é falho, ele muda, ele pode combinar com você aqui algo e pode te deixar na mão, ele pode te deixar seguro por um momento, mas ele pode mudar devido às circunstâncias e os intempéries. O homem muda, mas o nosso Deus não muda. O homem falha, mas o nosso Deus não falha. É por isso que quando nós recebemos esta orientação de Paulo, assim tanto quanto a igreja de Romanos recebeu, alegrai-vos na esperança de um Deus que não muda, na esperança de um Deus que não falha, na esperança de um Deus que empenha a sua palavra e não muda a sua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, ou falaria Deus e não aconteceria. Aleluia! Quantos têm colocado a sua esperança em Deus? Continue. Pastor, mas eu não estou vendo perspectiva. As coisas só estão indo de mal a pior. Continue confiando nele. Eu não vejo saída. Continue esperando nele. E espere com alegria. Esperar com alegria é sinônimo de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a alegria das coisas que se espera. Oh, glória a Deus! A gente olha e não vê, Deus já olhou e já viu. Oh, aleluia! A gente não vê perspectiva, aleluia! Mas se nós estivermos esperando nele, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E essa alegria, ela nasce, essa alegria do esperançar em Deus, do exercício da esperança todos os dias, ela nasce a partir de um caráter de um Deus que é fiel com a sua palavra. Aleluia. Porque pelo contrário, a gente estaria aqui, tudo bem, eu vou esperar, mas esse Deus não faz. Ele faz, irmãos, infinitamente mais. Além do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Ele já fez na minha vida o impossível. Aleluia.
É por isso que nós precisamos esperar com alegria. Eu não sei quais são os processos que circundam a sua vida, eu não sei quais são os intempéries que o cerca, mas Deus nos trouxe aqui esta noite para trazer esta palavra ao nosso coração. Ele é fiel com a sua palavra. E é nessa fidelidade que a gente deve ter alegria. Ele não falhou no passado, Ele não falha hoje e nem vai falhar se o amanhã acontecer. Isaías 64, versículo de número 4. Desde a antiguidade, desde tempos antigos, não se havia testemunhado, nem ouvido falar de um Deus que agisse de forma tão poderosa e compassiva em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Alegrai-vos na esperança. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Se Ele fez no passado, se as pessoas testemunharam disso, olhos não viram, ouvidos não ouviram falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. Eu acho que de vez em quando eu fico pensando que nós temos depositado a nossa esperança como conta-gotas nesse Deus que é tão poderoso, que faz infinitamente mais além do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Parece que o paradigma de confiar nele, de esperar nele, tem sido a despeito do homem. A gente vê as decepções da nossa família, dos nossos pais, dos homens que vivem conosco, que convivem com a gente, e a gente é realmente frustrado, machucado, decepcionado, e a gente tem esse paradigma, mas homem nenhum nunca foi paradigma para nós. O escritor aos Hebreus disse, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Irmão, se ele disse dê um passo e não tem chão, pode dar um passo que ele vai criar um chão, um piso para você passar. A gente precisa compreender que o Deus que nós servimos não é o Deus prescrito em uma relação no Salmo 115. Tem olhos, mas não veem, ouvidos tem, mas não ouvem, narinas tem, mas não cheiram, mãos tem, mas não apalpam, pés tem, mas não andam. Tornam-se semelhantes a eles todos que o adoram e todos que esperam neles. Sim, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que Ele apraz. Ele faz tudo o que Ele quer. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Você veio hoje esperando a cura, receba a sua cura hoje. Você veio hoje esperando receber libertação para o seu lar, para a sua família, para a sua vida em algumas áreas. Receba hoje, em nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Romanos 5, versículo 5 nos diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu creio que sem o Espírito Santo jamais teríamos esta confiança de esperar nesse Deus maravilhoso que não muda e nem tem sombra de variação. Passam os céus, passam a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Para sempre a palavra do Senhor permanece. E Paulo vem falando dessa esperança de uma forma, olha, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo nos foi dado sem medida. Sem medida. Sem medida. Romanos capítulo 15, versículo 13, a palavra do Senhor disse, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo.
O Espírito Santo nos move, presbítero disse. O Espírito Santo é a força atrás dos nossos esforços. Aleluia. Não, a igreja não pode viver, presbítero Eric, sem essa conexão do Espírito Santo. A gente precisa estar cheios do Espírito Santo. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de esperança. Ele chega no coração do desesperançado e põe esperança. Ele chega e se apresenta àqueles que não têm mais esperança e dá esperança. A gente estava assim, caídos, mortos em nossos delitos e pecados. Ah, que triste vida sem conhecer o Senhor. Mas a partir do momento em que nós reconhecemos o Senhor como Senhor da nossa vida, Ele trouxe esperança aos nossos corações. Ele trouxe junto com essa esperança a alegria de confiar em sua fidelidade. Oh, glória a Deus! E a palavra do Senhor disse o seguinte: se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Oh. E a gente deve, essa palavra não vem dizendo para a gente não esperançar nele aqui. Precisamos esperançar. É Ele a transformação do seu cônjuge. É Ele a transformação da sua vida. É Ele a transformação dos seus filhos, dos nossos filhos. É Ele a cura das nossas enfermidades. É Ele a solução dos nossos problemas. É Ele a cura para a nossa alma. É Ele, é Ele. É Ele, é Ele. É Ele, por Ele existimos, por Ele vivemos, por Ele nos movemos. É Ele, é Ele, é Ele. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas a nossa fé, ela não se resume apenas aqui. Há um lugar de glória reservado para nós. Aleluia. Onde não há dor, onde não há luto, onde o ladrão não mira e rouba, onde a traça e a ferrugem não consome. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. É este lugar de glória, onde não há morte, não há dor, não há tristeza. É este lugar que está reservado para nós. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor? Porque, pastor, eu devo me alegrar na esperança. Salmos 37, versículo 39. Do Senhor vem a salvação dos justos. É dele. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. É Ele. Ele é um Deus presente. E Ele os livrará. E Ele os livrará dos maus. E os salvará. Porque confiam nele. É por isso que a gente não precisa se entristecer mediante as adversidades. Sim, quando nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver as nossas limitações. Nós vamos alimentar as nossas dores e as nossas fragilidades. Mas se mediante os problemas difíceis, nós colocarmos os nossos olhos nele, nós vamos dizer como Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde é lá. É de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a nossa salvação. Ele é o arquimo da nossa sorte. Ele é o nosso baluarte. Ele é a nossa torre forte. Aleluia. Oh, aleluia! Quantos vão se identificando com esta palavra, vão levantando a sua mão e vão glorificando o nome do Senhor. Salmo 27.
versículo 14, espera no Senhor, ser corajoso, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quantos de nós colocamos nossa confiança no homem? Quantos de nós esperamos no homem e vamos nos decepcionar sempre que esperarmos no homem? Vamos sempre. E é bom a gente esperar mesmo e acreditar nas pessoas, porque a expectativa faz parte da vida das pessoas. Mas a expectativa principal, ela deve ser colocada no único Deus, que nunca mudou, jamais mudará. E é interessante que ele prometeu, o presbítero disse: mas está conosco, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Aleluia. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar todos os que habitam sobre a terra. Deus é com aqueles que estão com Ele. Quantos podem glorificar o seu nome? Glória a Deus. Porque eu devo esperar nele com alegria, apesar da dor. Porque eu devo esperar nele, apesar da enfermidade. Porque eu devo esperar nele, apesar da decepção e da frustração. Isaías 12:2. Eis que o meu Deus me salvará. Eu me alegrarei e me alegrarei no meu Deus, porque Ele me veste da vestidura de salvação e me cobre com a capa da justiça, como um noivo que se enfeita com a coroa e como uma noiva que se enfeita com as joias. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Não parece paradoxal? Parece paradoxo. Isaías está falando sobre uma salvação futura. Mas Isaías estava falando sobre a postura que nós devemos adotar e como nós devemos agir diante das adversidades. Ornem-se de fé. Ornemos-nos de esperança, como uma grande festa, porque o milagre está chegando. Oh, glória a Deus. Eu sei que nem todos têm fé de receber esta palavra. Eu relutei de trazê-la aqui esta noite, mas o Senhor tem dito ao meu coração: esta é uma noite de vitória para muitas pessoas aqui esta noite. Esta é uma noite de mudança. Aleluia! Em muitas circunstâncias que parecem serem intermináveis. Não, é o nosso Deus que nos livra, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Aleluias. E enquanto isso, dentro do processo, Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós não devemos olhar para as circunstâncias. Nós devemos olhar para um Deus que está acima das circunstâncias. Quantos recebem esta palavra e podem dizer amém? Amém. Sede pacientes na tribulação. Paciência, irmãos, na tribulação é uma virtude essencial. Os primeiros cristãos exerceram muito bem este papel. Selaram a sua fé, mesmo que a preço de sangue. Mas enfrentaram as perseguições, as privações, as rejeições, suportou as dificuldades, alimentando a sua fé e lembrando que o sofrimento produz perseverança, e a perseverança, o caráter, e o caráter, a esperança. Romanos capítulo 3, versículo 3, Romanos 5, versículo 3 ao verso de número 5 nos diz: também nós regozijamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, caráter comprovado,
E o caráter comprovado, a esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos tem dado. É um processo. E a pergunta é: você vai desistir? Vivemos em uma sociedade líquida, onde as pessoas preferem desistir do que enfrentar e resolver as situações. Vivemos em uma sociedade de jovens, há expectativa dizendo que eles projetam, mas antes de iniciar os projetos, eles já se sentem inaptos e nem começam. Os projetos lindos que sonharam e que pesquisaram e que dão certo, mas eles desistem antes de começarem. Nós vivemos uma sociedade que tem gerado homens fracos, homens que não perseveram, homens que adotaram a desistência, a fragilidade, vê problemas e dificuldades em tudo. Mas o Senhor tem dito ao meu coração esses dias que Ele está levantando na terra uma geração de homens resilientes, homens perseverantes, homens guerreiros, uma igreja militante que não se curva diante das adversidades. Existem problemas? Existem. Mas o nosso Deus, Ele está acima de todos os problemas e todas as circunstâncias. Onde moravam os anaquins? Onde moravam aqueles gigantes em cima da montanha? Lá estavam os 12 espias, espiando a terra. Os filhos de Anak, homens de pescoço grande, homens de grande estatura. Os espias lá embaixo olhando para aqueles moradores das montanhas e disseram: nós éramos aos seus olhos como gafanhoto. Mas Josué e Caleb disse: não, se Deus se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra. De 12, 10 desistiram. Números 13. Os que desistiram não são lembrados. Mas nesse episódio, somente 2, Josué e Caleb, são lembrados. Como nós queremos ser lembrados? Quarta-feira passada nós falamos como você quer ser lembrado. Lembra dessa mensagem de quarta passada? Como a gente quer ser lembrado? De homens que desistem, de homens que não têm resiliência e perseverança. E nós estamos falando da perseverança na fé. Apesar da tribulação, irmão, continua. Apesar da decepção, irmã, continua. Apesar dos problemas, continue. Apesar das enfermidades, continue. Perseverem, aleluia. Porque no final de tudo seremos homens aprovados por Deus. Seremos pessoas que vamos influenciar, levando esperança e fé para os processos de muitas pessoas em momentos de crises e de necessidades. Jesus falou, João registrou no capítulo 16, versículo 33 de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia. Perseverem. Jesus disse: eu venci o mundo. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 2, ele disse, versículo 3: tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Às vezes a gente desespera, né? Quando a enfermidade bate, e como não? Às vezes nós desesperamos quando o emprego fecha as portas, não? E como não? Às vezes nós nos desesperamos quando as situações não acontecem como nós queremos, e como não? Mas Tiago está dizendo: tende grande gozo e alegria quando passares por várias tribulações, por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência.
E você já percebeu que muitas pessoas perdem a vida por causa da paciência? Um pouquinho que ele esperasse a faixa pontilhada para ultrapassar, livraria ele e a vida de muitas pessoas. Sabia que muitas famílias, muitos casamentos se ruem porque falta paciência? Sabia que a gente perde muitas oportunidades porque falta-nos paciência? E quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem a tribulação, a gente fica doido para sair da tribulação. Não, a gente deve se alegrar no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está nos preparando, Ele está nos forjando para algo maior, para algo grandioso, para colocar em nossas mãos algo restaurado e maravilhoso, para vivermos uma fase da nossa vida a qual nunca passaríamos se não passarmos pela fornalha e pelo fogo. Aleluias, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E vamos para o último tópico: perseverai na oração. Irmãos, é triste dizer, mas o culto de oração é o culto menos frequentado na igreja. Mas a oração é o combustível da vida cristã. Crente que não ora não tem intimidade com Deus. Crente que não ora é como um jardim sem flores. Crente que não ora é como um rio sem águas, é como rosas sem perfumes. Crente que não ora vive na superficialidade. Crente que não ora é levado pela força do vento, porque a oração ela traz sede de Deus, ela traz conexão com Deus. Digo melhor, a oração ela te aproxima da Bíblia. Aleluia, a Bíblia te aproxima da oração. A oração, irmãos, olha, é a única forma que temos para falar com Deus. E a gente tem vivido uma igreja que valoriza muito eventos, valoriza muito congressos, mas desprezam a oração. Desprezam a oração. E às vezes nós fazemos aquela oração diária, aquela oração fast food, sabe? Senhor, muito obrigado pela noite e tal, e eu estou feliz, e já vai para o trabalho. Ou às vezes na hora do almoço: Senhor, muito obrigado por este pão, e às vezes já está até mastigando, e aí lembra e começa a orar. Não é esse tipo de oração. Ao deitar: Senhor, muito obrigado, maravilha, e já dorme. Não é essa oração. Perseverai na oração. Quando Paulo escreve a igreja, aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 17, ele disse: orai sem cessar. A oração ela deve ser ininterrupta. Está trabalhando, ligado com Deus. Está viajando, ligado com Deus. Orando em todo o tempo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo escrevendo a esta igreja, ele disse: não andeis ansiosos. Irmãos, aqui eu quero me atrever a associar muitas das nossas disfunções psicológicas, relacionais e a ansiedade é porque a gente não ora o tanto que a gente precisa orar. Eu digo para vocês que há pouco tempo a gente tinha um problema muito difícil para resolver numa família. Eu resolvi pedir um tempo tão grande, uma família que não mora aqui no estado, para me orar. E durante aquele período de oração, porque eu já sabia que era complexo e era difícil trazer um aconselhamento ali, eu falei: gente, vamos orar. E no período da oração, tudo se resolveu através da oração. Quando a gente liga, que coisa extraordinária. Eu estava ouvindo testemunhos. A gente ora pouco. A gente precisa orar ininterruptamente. Queremos vitórias, mas desprezamos a oração. E a oração é o combustível.
Combustível para quê? Para orar, para pregar, para cantar? Não. Combustível para a caminhada na fé sem vacilar. Compreendem isso? Amém. Podem dizer comigo amém? Irmãos, vocês estão recebendo esta palavra? Filipenses 4:6. O apóstolo Paulo, ele escreve a esta igreja dizendo: não andeis ansiosos quanto à vida, por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então Deus tem muitas formas para falar com a gente, mas nós só temos uma forma de falar com Ele. Qual? Oração. Daniel orou 3 vezes durante o dia. Eu acho interessante citar Daniel aqui, porque Daniel, ele orava e mantinha a sua fidelidade com Deus 3 vezes ao dia. Normal, comum. Muitas das nossas viagens a Israel, eu dentro de 14 horas de voo, a gente tem presenciado judeus orando, nos períodos de oração, judeus orando, árabes, muçulmanos, colocando os tapetinhos deles no corredor ali, naquela intermediária das portas de saída, e de joelhos ali, orando, colocando a sua testa ali, independente onde eles estavam. Chegou no horário, eles dobravam os joelhos ali e oravam. Eu achava aquilo incrível. Eu estava ali orando, sempre orando, ligado. Mas eu achei incrível eles não terem timidez de mostrar a sua fé no Deus que eles servem. E muitas das vezes a gente devaga, sem orar, sem buscar o Senhor. Daniel estava ali orando 3 vezes ao dia, mas quando o rei assinou o decreto e assinou: quem orar durante este período vai morrer, será exterminado, Daniel continuou orando do mesmo jeito. Ele não orou escondido, não, ele continuou orando na janela, para todo mundo ver aonde ele acostumava orar. Ele poderia dizer: não, eu vou orar escondido agora para ninguém ver, porque eles vão tirar minha vida. Não, ele continuou orando, a despeito da ameaça da sua própria vida. Tudo estava armado, não? Tudo estava orquestrado. Mas quando Daniel chegou na cova dos leões, nenhum mal lhe sucedeu. Nenhum mal. E o rei ainda disse: olha, Daniel, o Deus a qual tu continuamente serve tenha podido te livrar? E Daniel no outro dia responde lá de dentro, né? Ó rei meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Oh, aleluia! Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele disse: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Irmãos, por mais que a gente tenha a pedir e necessitamos, nós temos mais que agradecer. Você já agradeceu a Deus hoje? Já agradeceu pelas lutas também? Pelas lágrimas já? Aleluias. Efésios 6,18. Orem em todo o tempo no Espírito, clamando em oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Lucas 18, do verso 1 a 8, Jesus ensina sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. É a parábola do juiz iníquo. A viúva estava ali: faz justiça a minha causa, faz justiça a minha causa todos os dias. E o iníquo juiz falou para alguém que o assistia: chama esta viúva, ela está me incomodando, eu vou fazer justiça a ela, porque ela me importuna muito.
E aí Jesus disse: viu o que diz o injusto juiz? E o vosso Pai não atenderá às vossas orações? Eu quero que Deus me transforme em um homem de oração. Eu quero e sonho que Deus levante esta igreja destemida como a igreja que persevera na oração. Sabe por quê, irmão? Se a gente orar, as coisas vão mudar. Vai mudar. A nossa história não vai terminar assim. Eu quero terminar citando um acontecimento da igreja primitiva em Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Essa tarde o Espírito Santo falou no meu coração: se a gente perseverar em oração, as coisas vão mudar. Vão mudar. Aconteceu um terremoto enquanto a igreja orava, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu sinto, irmãos, ao ministrar esta palavra, que Deus está trazendo um novo tempo para alguém aqui esta noite. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai em oração. Este é o caminho da resiliência. Este é o caminho da vitória. É um lembrete poderoso, como nós devemos portar em tempos bons, mas também como nós devemos comportar em tempos maus, com alegria na esperança deste Deus que não falha, com paciência e firmeza na dor e perseverando na oração. Essas atitudes refletem e exalam um perfume da fé genuína dos verdadeiros seguidores de Cristo e nos fortalece na caminhada espiritual, principalmente em tempos difíceis. Presbítero Gessimão, como eu gostaria de dizer que hoje é o fim dos tempos difíceis. Como eu gostaria de dizer isso, mas não posso dizer, porque a Bíblia não diz isso. Mas estamos em tempos difíceis e continuaremos em tempos difíceis, mas aqui está o caminho para vivermos uma vida resiliente na presença do Senhor. Alegrai-vos na esperança deste Deus que não falha, deste Deus que faz infinitamente mais além do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Oh, aleluias, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai em oração. Amém? Esta é a palavra que Deus traz para a gente hoje. E eu quero neste momento convidar somente aqueles que têm algo